todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E hoje eu vou mostrar na prática um estudo de caso para o concurso de professores do estado de São Paulo e também vou mostrar como ficou a minha apostila específica para educação especial. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas. Primeiramente, esse vídeo vai ter três partes, né? Primeiro, eu vou falar com vocês alguns conceitos para vocês elaborarem o estudo de caso. Depois, eu vou mostrar como ficou a minha apostila específica para educação especial. E, por fim, a videoaula que eu gravei de um estudo de caso que eu escolhi, no caso, o estudo de caso 1, certo? E essa parte final com a aula em si, ela não tem cortes nem nada, tá? Eu não cortei nem o começo nem o fim dela, é totalmente na íntegra, tá bom? Essa parte final, ok? Então fique no vídeo até o final para vocês verem a minha aula do estudo de caso. Primeiro, quando você for fazer o seu estudo de caso, você vai precisar escolher um estudo de caso, né? No caso, a gente tem um para as áreas de deficiência intelectual e deficiência física. Temos também para deficiência visual, um para deficiência auditiva e surdez, outra para o transtorno do espectro autista. Então, são esses. Eu acho que talvez possa ter uma retificação do edital, por quê? Lembra que houve a retificação da resolução 16 de 2023 da bibliografia? Algumas coisas mudaram também para os professores de educação especial. Inclusive, entrou no caso aqui na parte de perfil. O perfil é para você ter conhecimentos aí para atender estudantes com altas habilidades de superdotação e também deficiências múltiplas e surdocegueira, tá? Então, talvez possa ter uma retificação do edital acrescentando estudo de caso para esses dois, ou não, né? Então, vamos aguardar. Por enquanto, no edital que tem, são esses estudos de caso. Algumas pessoas também me perguntam, professora Jéssica, a minha especialização em deficiência auditiva. Eu preciso fazer uma aula em Libras? Se você vai atender um estudante com deficiência auditiva, você precisa saber Libras, né, professor? Então, não dá para você escolher. Lembra que no edital diz que precisa escolher de acordo com a sua especialização. Então, se a sua especialização é em deficiência auditiva, você tem que gravar um estudo de caso da deficiência auditiva. Se a sua especialização é, por exemplo, no aspecto autismo, precisa, então, fazer o estudo de caso do aspecto autismo. Caso a sua especialização é de deficiência intelectual, vai fazer da deficiência intelectual, entendeu? Agora, aqueles que têm a especialização, que é o meu caso, que eu não vou fazer esse concurso porque é no mesmo horário da prova de geografia e eu acabei priorizando geografia. Mas caso eu fosse fazer, a minha pós-graduação no caso, na educação inclusiva, tá? E na pós de educação inclusiva, a gente aprende, no caso, acessibilidade, ferramentas de quebras de barreira, atendendo todas as deficiências. Então, é uma pós ampla. Então, atende todos, não é específico para uma deficiência em si. Então, no meu caso, eu poderia escolher qualquer estudo de caso. O que eu gravei e vou mostrar aqui no final para vocês, no caso, eu escolhi o estudo de caso 1, que é áreas de deficiência intelectual e deficiência física. Por quê? Essa estudante aqui do estudo de caso, da história, né, da Maria Fernanda, ela me lembra muito uma aluna que eu tive quando eu estava no Fundamental 1, no quarto ano. Então, eu me identifiquei com esse estudo de caso e resolvi fazer esse, tá? Eu não tenho tanta experiência assim, porque a minha maior experiência em sala de aula é na educação infantil. E quando se trata de educação especial, na educação infantil, é bem diferente do que se trata no ensino fundamental, tá? Então, eu não tenho tanta experiência e propriedade assim, mas o pouco que eu sei também, pela minha pós e pelas minhas experiências,
eu trouxe para vocês o exemplo do estudo de caso, certo? Então, algumas pessoas ficam me pedindo, faz um roteiro. Não dá, principalmente deficiências muito específicas. Eu não vou conseguir te ajudar. Além que você precisa fazer. Lembre-se que, por exemplo, plágio, por exemplo, eu vi um plano, um estudo de caso, um plano de aula na internet, eu vou copiar, não pode. Plágio, você será eliminado do concurso. E você precisa fazer porque você vai dar aula. Então, aqui já é um requisito, né? E outra coisa, ontem, no canal do Centro de Mídias, que é da Secretaria Estadual de Educação, no canal Gestão, teve uma live só tirando dúvidas sobre o estudo de caso, também a aula prática. E lá eles deixaram claro que, apesar que no edital pedir para utilizar recursos tecnológicos, multimídia, você pode utilizar, mas você não terá decréscimo se você não utilizar. Então, se você quiser fazer sua aula simples mesmo na lousa, trazendo recursos materiais, fazer cartazes, também não tem problema nenhum. O que eles vão avaliar? Se você sabe dar aula, se você sabe falar, dar aula, tem a transposição didática, que é passar o conteúdo científico para aquele perfil, né, de estudante, de acordo com as habilidades do currículo paulista. Então, é isso que eles vão ver, certo? Então, eu trouxe aqui um exemplo do estudo de caso 1. Primeiro, vamos ler o estudo de caso primeiro. Então, vamos lá. A Maria Fernanda, ela nasceu em 2009, então ela tem 14 anos. Ela está no 6º ano do ensino fundamental, então ela está atrasada, né? A Maria Fernanda, 14 anos, apresenta deficiência intelectual e monoparesia, perna esquerda, cursando o 6º ano em uma escola estadual. A adolescente vive com a família, mãe e 5 irmãos, em uma área afastada da cidade. A família é bastante participativa no contexto escolar, sendo que seus outros irmãos também estudam na mesma escola. Maria Fernanda se encontra em estágio inicial, nível pré-silábico do desenvolvimento da linguagem e escrita nas atividades de leitura e escrita. Apresenta comportamento que ora oscila entre um interesse maior e um interesse menor por tais atividades. Demonstra dificuldade na apresentação de textos, necessitando auxílio na compreensão. Em relação às habilidades aritméticas, Maria Fernanda apresenta dificuldade na realização de operações com recursos de multiplicação e divisão e na interpretação e resolução de situações, problemas. Gosta bastante de revistas sobre novelas e músicas sertanejas. Maria apresenta dificuldade de atenção e concentração, permanecendo não mais que 10 minutos na mesma atividade. Em sala de aula regular, Maria costuma se agitar quando são propostas atividades individuais, esquivando-se por meio de comportamentos de sair para o banheiro e beber água. Com o tempo, o professor notou melhor engajamento em atividades que envolvam seus interesses, em duplas, com músicas e jogos pedagógicos. Do ponto de vista motor, ela apresenta dificuldades em sua marcha e, ao andar, arrasta um dos pés sem flexionar o joelho. Na motricidade fina, apresenta dificuldades gráficas no traçado das letras e no desenho. Consegue realizar a escrita de seu próprio nome, com dicas verbais e cópias de trechos da lousa com dificuldade. Maria Fernanda apresenta uma linguagem oral bem articulada. Tem bom relacionamento com os colegas da turma e com os professores. É bastante solícita em auxiliar nas atividades em sala de aula. O grande sonho de sua mãe é ver a filha alfabetizada. Maria Fernanda frequenta atendimentos de fisioterapia 2 vezes na semana. Então, aqui contou toda a história da Maria Fernanda. Qual a sua deficiência, suas dificuldades, suas preferências e suas habilidades. Aqui, no seu estudo de caso, quando você for gravar a aula, lá na live ontem deixou bem claro. Um professor perguntou sobre o estudo de caso, como que é para fazer? A apresentadora lá do Centro de Mídias deixou bem claro. É uma aula que você vai dar para aquele estudante
do estudo de caso, certo? Então, no caso aqui, você tem duas opções. Primeiro, ou você dá uma aula como se estivesse só com esse estudante na sala de recurso, ou você dá como se estivesse na sala regular, no caso, fazendo uma parceria com um professor de sala regular, né? Que você vai fazer mesmo no dia a dia. Mas também os professores da educação especial no estado de São Paulo também atuam nas salas de recurso, que são do contraturno da sala regular, né? Então você tem essas duas opções. Eu escolhi trabalhar na sala regular, mas você também poderia trabalhar na sala de recursos. Outro ponto, você na sua aula não vai colocar tudo isso aqui da história dela. Então você vai escolher ou algo que a Maria Fernanda tem uma habilidade maior, como por exemplo na oralidade, ou aonde ela tem dificuldade, que no caso é na alfabetização, ela está no nível pré-silábico, e ela também tem dificuldades em matemática, no caso na multiplicação. Eu escolhi aqui trabalhar com matemática, com multiplicação. E eu vou utilizar duas coisas que ela gosta, que é música sertaneja e novelas. Então, eu vou utilizar algo do interesse dela. Nos agrupamentos de trabalho, eu vou utilizar em duplas. Se ela não se sente à vontade ficando em grupos, ou ela tem dificuldade de fazer atividade individualmente, eu não vou propor uma aula em grupo ou uma aula individual, entendeu? Então, em duplas. Daí eu preciso utilizar recursos, porque voltando lá no edital, se a gente for, deixa eu voltar aqui, tenho aqui separado o edital, se a gente for ver o perfil do professor de educação especial, outra coisa, muita gente pergunta, eu tenho psicopedagogia, neuro, eu posso me candidatar? Eu não achei lá naquele quadro neuro, nem psicopedagogia, então, na dúvida, entre em contato com a VUNESP, certo? Pelo que eu entendo que vai ser aceito, aquelas pós que estão lá no edital. Se não está lá no edital, liga na VUNESP e tira a dúvida, tá? Inclusive, se você conseguir tirar, deixa aqui depois nos comentários, certo? Então, voltando aqui no edital, quando a gente vê o perfil do professor de educação especial, você precisa ler o perfil. O que a Secretaria Estadual de Educação quer desse professor? E aqui também vai dar o que precisa de conhecimentos e capacidades para atender cada tipo de deficiência. Então, para deficiência auditiva e surdez, o professor precisa ter um certo conhecimento e uma certa capacidade. Na deficiência física, a mesma coisa. Por exemplo, se eu fosse trabalhar com a Maria Fernanda a questão da deficiência física dela, por exemplo, uma parceria com o professor de educação física, daí eu teria que ver aqui. No caso, eu fui para a parte da deficiência intelectual, no qual ela tem problemas de atenção, ela tem problemas de memória, ela tem problemas de raciocínio, muito parecida com a aluna que eu tive lá no Fundamental, no quarto ano. Então, o que eu preciso ter de conhecimentos? Então, aqui você vai ler os conhecimentos que você precisa para aquela deficiência. Então, por exemplo, ter pressupostos teóricos do desenvolvimento humano, precisa saber utilizar materiais didáticos, recursos de acessibilidade, atendimento individual, para a conquista da autonomia do estudante, para ele não ficar sempre dependente. Por exemplo, o engrossador de lápis. Eu não tinha na época, eu simplesmente pegava uma xuxinha de cabelo e fazia assim, ó, e colocava o lápis para ela escrever, ó, porque ela também tinha uma deficiência nos membros superiores, então ela tinha dificuldade para escrever. Então eu fazia assim com a xuxa de cabelo, ou também com EVA dá para fazer, tem vários modelos e materiais na internet para você fazer, coisas mais simples do mundo. Às vezes a pessoa acha que na educação especial precisa de recursos extravagantes, ultra caros, e às vezes são coisas simples, coisinhas simples que a gente usa no dia a dia. Por exemplo, na matemática, para utilizar contagem, até mesmo com alunos que não são alvo da educação especial. Utilizar tampinhas para fazer contagem, certo? Coisas simples, gente. Também pranchas de imagem, coisas simples. Também ter habilidade em autogestão, com ferramentas, também estratégias pedagógicas na base do DUA, Desenvolvimento Universal da Aprendizagem. O que é o Desenvolvimento Universal da Aprendizagem? Eu propor algo que seja acessível para todos. Eu vou adaptar para ela porque ela é deficiente. E o resto da sala? No caso, o DUA,
ele vai dar acessibilidade para todos, a inclusão para todos, e não para um apenas, certo? Também inteligências múltiplas, elaborar planos de atuação, utilizar jogos pedagógicos, habilidades linguísticas e raciocínio matemático, e também tem as capacidades que o professor precisa ter, certo? Então, é importante que nessa aula você utiliza também recursos de acessibilidade de acordo com a deficiência e com o perfil que mostrou lá no estudo de caso. No caso da Maria Fernanda, eu vou utilizar o engrossador de lápis, eu vou utilizar as pranchas de imagem, eu vou utilizar recursos materiais para contagem, como as tampinhas, como palitos de sorvete, que na verdade aqui são linchas de unha, né? Mas parece palitos de sorvete. Então, eu vou utilizar esses materiais, coisas simples que vocês têm em casa e que a gente usa mesmo coisas simples na escola, tá? Não é nada de outro mundo, só se for uma deficiência ou algo que for fazer que é muito específico, tá? Outro ponto importante é, antes de você gravar a sua aula, você fazer um roteiro, um plano de aula, tá? Eu fiz antes um roteirinho, no caso aqui com o objetivo, com a duração da aula, com a introdução, desenvolvimento e a conclusão, e também os recursos assistivos que eu utilizei, que foi os seguradores de lápis e as pranchas de comunicação, que são as imagens. Eu até esqueci de colocar também os materiais para contagem. Isso aqui você não precisa enviar para a VUNESP, tá? Para você ter mesmo, para você ter um roteiro para poder gravar. Mas é claro, não vai ficar lendo, né? Leia, releia, ensaie, para depois gravar lá o seu vídeo. Não fique lendo, tá bom? Antes de mostrar a aula que eu gravei, eu vou mostrar para vocês como ficou a apostila dos conhecimentos específicos para o professor de educação especial. No caso aqui, só tem a parte específica, tá? Que são, no caso, o perfil do professor e todas as deficiências, os livros e artigos da educação especial, publicações institucionais e legislação nacional e estadual da educação especial. Essa apostila também tem questões, aqui é a capa dela, ficou com 225 páginas. O valor, ela custa R$30, igual a apostila dos conhecimentos gerais. Porém, se você já adquiriu a apostila dos conhecimentos gerais ou ainda vai adquirir, que é as duas, na promoção, essa de educação especial fica R$20, então as duas ficariam por 50, certo? Eu fiz porque muitas pessoas me pediram, a maioria do público aqui é pedagogo, então o pessoal que tem só pedagogia, mas tem ou vai fazer ainda uma pós-graduação na educação especial, vai prestar esse concurso. Eu também tenho pós-educação especial, então eu acabei fazendo a apostila para ajudar vocês, porque realmente é muito difícil, principalmente a parte dos autores, conseguir resumos, tá? Então, alguns resumos são meus, outros da internet, mas eu juntei tudo num lugar só para ficar fácil para vocês. Também a questão do perfil, trago desmiuçado cada ponto do perfil que vai cair na prova, também de cada deficiência, certo? A apostila tem sumário, tem numeração, clicando, por exemplo, deficiência física, já te direciona. Então, a apostila, assim, bem completa, só dessa parte específica, tá? Até recebi um comentário no último vídeo, a Pro falou, nossa, mas você falou que não ia fazer e fez. Então, é difícil achar esses materiais, mas nos últimos dias eu consegui. Também estava estudando algumas coisas, eu não vou fazer apostila por fazer, pegar qualquer coisa e fazer um juntado aqui e entregar para vocês. Não é o meu objetivo. Eu tenho uma metodologia aqui para fazer as apostilas. Portanto, demora um pouquinho de tempo. Então, se você teve paciência de esperar, né, a apostila tá aí. E das outras disciplinas, eu não vou ter, certo? De geografia, eu até falei que eu ia fazer, porém eu não tive muita demanda, então é complicado esse tipo de trabalho das apostilas de pesquisa, de estudo, não é simples, tá? Se eu realmente tiver muita demanda de geografia, eu posso até fazer. Agora, das demais disciplinas, eu não vou fazer porque eu não tenho informação, né? Então, não é nem ético eu também elaborar materiais, por exemplo, de biologia. Eu não entendo nada de biologia. Então, eu só faço aqui, no caso, do que eu tenho propriedade para estar fazendo. Porque, como eu falei, não vou fazer qualquer coisa
para vocês, porque vocês precisam de um material que realmente leve vocês para aprovação, como já levou já muita gente em vários concursos aí, certo? Então, na apostila tem o perfil, tem as deficiências, tem o resumo de todos os livros, lembrando, de acordo com a alteração da resolução 16, que saiu em 19 de maio, certo? Então, tem um monte de apostila por aí, compartilhar até em grupos, com a bibliografia antiga, e você está estudando coisa que nem deveria estudar e deixando de estudar outras. Então, preste bem atenção, tá? Então, tá de acordo com a atualização. Também tem a parte das publicações institucionais e legislação, e no final também tem algumas questões, que não são muitas, porque também é difícil achar, né? Mas o que eu achei, eu coloquei aí para vocês, certo? E também você pode adquirir a apostila no WhatsApp comigo. A forma de pagamento é Pix ou depósito bancário, e também pela Hotmart, mas devido às taxas é um pouquinho mais caro, é R$ 35. Porém, você pode pagar em 3 vezes no cartão de crédito ou no boleto bancário, e pela Hotmart é enviado para o seu e-mail. E no WhatsApp, né? Comigo, eu envio por e-mail também. O WhatsApp você que escolhe, e no caso a apostila também tem senha, beleza? Agora, para fechar aqui esse vídeo, como eu prometi, eu vou mostrar para vocês a aula que eu fiz, no caso do estudo de caso 1, atendendo a deficiência física e intelectual. Lembrando que essa aula ela teve duração de 5 minutos. E você precisa fazer uma aula de duração de 5 a 7 minutos. Menos de 5 não será considerado e você já vai estar eliminado do concurso. Então, precisa atender aí o tempo determinado no edital, certo? Agora fiquem aí com a minha aula. Olá, turma do sexto ano! Hoje, na nossa aula de matemática, vamos solucionar problemas do campo multiplicativo com o objetivo de encontrar estratégias para solucioná-los. E o que seria a multiplicação mesmo? Vamos relembrar? A multiplicação é muito parecida com a adição, só que a gente utiliza um total de grupos para encontrar um determinado número. A nossa amiga Maria Fernanda adora assistir novela, principalmente a novela Chiquititas. E até de vez em quando a Pro também assiste. Só que a Maria é fanática por essa novela. Ela não assiste só um capítulo, ela assiste 2 por dia, de segunda a sexta, que dá um total de 5 dias. Então, eu trouxe aqui nas imagens 5 grupos de 2 capítulos. Então, vamos contar de 2 em 2? Vamos lá. 2 mais 2 dá 4. E 2 mais 4 dá 6, né? E 2 mais 6 dá 8. E 2 mais 8 dá um total de 10. Então, a Maria Fernanda assiste por semana 10 episódios da novela Chiquititas. Olha como é mais fácil resolver a multiplicação multiplicando, no caso, utilizando grupos e fazendo adição para descobrir um determinado número. Nessa contagem, vocês também podem utilizar, ó, Maria Fernanda, tampinhas, palitos de sorvete para fazer a contagem. Eu vou pedir agora que vocês sentem em duplas. Maria Fernanda, escolha um amigo para ser sua dupla e eu vou distribuir alguns problemas multiplicativos para vocês resolverem. E para Maria Fernanda, eu também vou distribuir placas com imagens e também o seu engrossador de lápis para você escrever e fazer as contas, tá bom? Outro exemplo que eu trago é que a Maria Fernanda adora ouvir música sertaneja. Ah, a maioria de vocês também gostam? Olha que legal. E ela fez uma playlist com 5 músicas, mas ela pediu para o aplicativo repetir 3 vezes essas músicas. Quantas músicas serão reproduzidas? Então, eu trouxe um grupo de 3 de 5 artistas sertanejos e vamos contar de 5 em 5. Então, vamos lá? 5 mais 5 dá quanto, Maria Fernanda? Ah, 10. Muito bem. E 10 mais 5?
15, muito bem, Maria Fernanda. No total, serão reproduzidas 15 músicas. Olha como fica mais fácil fazer a soma juntando grupos para descobrir um determinado número, né? A gente também tem o exemplo da revista, da novela. No caso, a Maria Fernanda comprou uma revista que nela tem 4 páginas da sua novela preferida. E cada página contém 3 fotos. Então, se são 4 páginas, eu trouxe um grupo de 4 com 3 fotos. Então, vamos fazer a conta novamente? Vamos contar de 3 em 3? 3 mais 3 dá 6. E 3 mais 6 dá quanto, Maria Fernanda? 9, muito bem. E 3 mais 9 dá 12, muito bem. No total serão 12 fotos que ela vai encontrar na revista. E no final que vocês resolverem aí os outros problemas, eu vou pedir para cada dupla compartilhar as suas estratégias. Maria Fernanda, junto com seu amigo, qual foram as estratégias que vocês utilizaram? Ah, você contou em grupos as imagens, olha que legal. E você também ensinou o seu amigo a fazer a conta por grupos, olha que bacana. E depois o seu amigo te ajudou a fazer a contagem com tampinhas. Olha que legal! Ficou mais fácil resolver assim a multiplicação, Maria Fernanda? Ai, ficou! Que bacana, né? E se você tiver mais alguma dúvida, Maria Fernanda, depois a gente pode relembrar os conceitos novamente da multiplicação. Tudo bem? E aqui eu encerro a minha aula. Tchau, pessoal!